Olá, seja muito bem-vindo ao Do Zero à Marca Podcast. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Larissa Kreischer, eu sou advogada especialista em marcas e nós vamos falar hoje sobre como você vai preparar o seu 2026, como você vai escalar o seu conhecimento e o seu negócio no digital. Então, estamos em dezembro e você já se prepara para o ano que vem, porque eu tenho certeza que você já está nesse caminho. Vamos embora? E para falar sobre esse assunto, vamos receber aqui nada mais, nada menos que o Renato Júnior. Renato Júnior, se apresenta para a gente. Muito obrigada, primeiramente, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que nós vamos transbordar aqui em conhecimento. No pré-podcast, nós já conversamos muitas coisas importantes que vai te ajudar aí do outro lado. E eu queria que você primeiro se apresentasse para a gente, por favor. Larissa, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né? É um prazer estar aqui, uma honra. E vamos passar um pouquinho desse conhecimento, né? Bom, eu sou Renato Júnior, eu sou do digital e, para quem não me conhece, eu sou especialista em infoprodutos, em transformar o conhecimento de profissionais liberais, qualquer conhecimento de arquiteto, de advogado, enfim, em um produto digital, né? E transformar isso em um negócio escalável, né? Sair do ambiente de quatro paredes, daquele nosso hora-tempo, né? Que a gente tem. Então, a gente pode vender os nossos serviços de uma forma muito mais escalável. Isso no digital. Eu acho que é o sonho de todo profissional liberal, Sim, né? Verdade. Ganhar ali não só no hora-tempo que você está ali trabalhando, mas também é no seu momento de lazer, você ter ali vendo, né, rendimentos entrando também. Eu nesses últimos 6 anos, eu estou no mercado desde 2017, né, no digital, e desde 2017 eu sempre bato na mesma tecla e as pessoas sempre chegam a mim e falam: Renato, eu quero ter mais tempo com a minha família, porque eu não aguento mais, embora eu tenha muitos serviços, isso é bom, mas eu quero ter mais tempo, eu quero viajar, eu quero ter mais tempo para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Então, o digital, ele possibilita isso, né? Embora muitos vendem como uma utopia, né? Como se fosse muito fácil, principalmente no digital, e isso não é verdade, né? Existe muito trabalho, existe um empenho, um esforço muito grande. Você sabe muito bem disso. Eu tô há 1 ano e pouco tentando lançar meu primeiro produto digital. Então envolve um esforço muito grande da parte do especialista, né? Não é só de quem já conhece. Então, isso faz parte, sim, do processo, né? Principalmente quando a pessoa não entende ou é a primeira vez que está tendo contato ali com o digital, com um Facebook Ads, um Google Ads, uma página de vendas, por exemplo. Isso é muito importante. É verdade. Bom, vamos entrar nesse assunto que vocês com certeza vão querer saber e aprofundar. Mas antes disso, nós temos aqui uma pergunta central do podcast, que é do Zero à Marca. Nos conte a sua história. Quem é o Renato Júnior? Olha, às vezes eu me pergunto quem é o Renato Júnior, porque cada ano parece que as coisas mudam, né? Principalmente nesse mercado que ele é tão volátil. Verdade. Ok, mas o Renato Júnior, ele não pode mudar, né? Então, a nossa essência, o nosso caráter, então a gente sabe quem ele é. O Renato Júnior, ele nasceu numa família muito humilde, aqui em Petrópolis, né? Fui para Juiz de Fora, fiquei quase 15 anos em Juiz de Fora. Caramba. Voltei para Petrópolis. E eu sempre fui um cara apaixonado pelo digital, né? Nos meus 15 anos de idade, eu ganhei em primeiro lugar no Rio de Janeiro como o melhor web designer do Rio de Janeiro, pelo Senai. Caramba. Isso foi muito legal, porque isso abriu muitas portas para mim no digital. Eu comecei a prestar serviços de construção de página, construção de sites, né? E isso, eu ganhei minha medalha lá em primeiro lugar como melhor web designer. Isso me fez perceber que esse mercado, ele é muito bom. E a partir de então comecei a trabalhar com páginas de vendas, né? Prestando serviço. E aí, vida que segue, né? Casei. E aí, meus 25 anos, mais ou menos, entrei para uma faculdade de arquitetura. Então, hoje eu sou formado em arquiteto também. Embora eu não exerça, mas eu sou apaixonado por arquitetura, design de interiores, enfim, sou apaixonado. E hoje eu também tenho minha empresa no digital, né? Minha empresa de infoprodutos, criação de infoprodutos no geral,
ok? Eu transformo o seu conhecimento, por exemplo, em um negócio digital. lucrativo, um produto digital, vendendo para qualquer pessoa no Brasil ou fora do Brasil também, entendeu? Então, assim, a gente tem... eu sou mentor de pessoas, assim como arquitetos, advogados, terapeutas, nutricionistas, e também produzo esses infoprodutos não só para mim, mas para os meus clientes também. Embora esses últimos 6 anos no digital tenha sido de muito trabalho, mas a gente cada hora percebe que o mercado ele está cada vez melhor, porque os curiosos entram, desistem e saem rápido. Os que são perseverantes acabam ficando. Sim. Então, eu sempre digo que o digital não é aquele que vence mais rápido, é aquele que consiste, é aquele que persevera, é aquele que é a consistência no mercado. Então, muitas vezes ele vai crescer muito rápido, vai faturar muito alto, mas no outro ano as pessoas nem vão saber quem são essas pessoas. Então, eu prefiro algo que seja muito mais consistente. Então, é isso que eu prego, não só na minha empresa, mas para os meus mentorados, os meus alunos também. Muito bom. E um ponto muito importante que você falou é que o digital, ele dá muito trabalho, né? E a gente olhando de fora, assim, as pessoas olhando de fora, pensam que é tudo muito lindo, o mundo mágico, o mundo das maravilhas, mas ele dá muito trabalho. É um trabalho que te traz ali com consistência, com perseverança, te traz um retorno muito bom, né? Com certeza. Eu digo que qualquer pessoa que queira montar uma empresa hoje no Brasil, no Brasil a gente paga imposto, né? Impostos altíssimos. Né? Então, a gente está falando de uma empresa no digital que muitas das vezes tem custos baixíssimos. Né? Você vai ter custos muito mais baixos do que montar uma loja, por exemplo, uma loja física, que você precisa pelo menos ter um caixa de 50, 70, 100 mil reais, no mínimo, dependendo do produto que você vende fisicamente. No digital, não. Se você tem um conhecimento, você transforma aquilo em algo... o digital é algo intangível, né? Que você acessa pelo celular, que você acessa pelo seu computador, mas você tem um valor em cima daquele produto. E você pode vender para quantas pessoas quiser. É a sua propriedade intelectual. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem uma empresa, você vai precisar trabalhar. Né? Você vai precisar se esforçar. Você vai precisar entender cada vez mais sobre aquele assunto. Aonde eu posso melhorar naquele tipo de estratégia que eu estou fazendo no digital. Então, isso é muito importante. Assim como uma empresa, eu preciso entender o ponto onde eu estou na minha cidade, que tipo de público vai frequentar aquela rua onde eu estou, que tipo de produto eu posso vender para aquele tipo de pessoas que estão passando em frente à minha loja. No digital é a mesma coisa. Eu preciso entender o meu público. Eu preciso entender aonde eu estou firmado, qual é o tipo de perfil no Instagram que eu tenho, qual é a comunicação que eu falo. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem que o digital, muitas das vezes, o marketing, ele sempre foi marketing. O digital, ele veio depois. Então, por isso que é o marketing digital. Entende? Mas o marketing, ele sempre foi marketing. A pessoa que é boa em marketing, ela vai entender muito melhor como é que funciona o digital. Perfeito. E falando, né, já que nós estamos falando sobre propriedade intelectual, sobre o digital, você, como uma pessoa que vende muitos infoprodutos, tem uma empresa, vende também ali de terceiros, tem o seu infoproduto também já ali validado há alguns anos. Conta pra gente como que foi essa questão sobre a marca, sobre a propriedade intelectual dos seus infoprodutos. Você já sofreu algum plágio, alguma cópia? O que te gerou ali uma dor de cabeça nesse processo? Conta um pouquinho como que foi sobre isso. Bom, nesses últimos 6 anos no digital, a gente já criou muitos produtos, né? E muitas das vezes eu falo assim com os meus alunos e os meus mentorados que, só para contextualizar, né, o que eu falo, que a bandeira do Brasil, como é que ela está escrita? Ordem e progresso. Muitas das vezes no digital a gente precisa inverter um pouco essa ordem, né? Precisa ser progresso e ordem, tá? Porque a gente precisa progredir, pensar o que a gente vai montar, o que a gente vai falar, né? Como é que a gente vai... Porque muitas das vezes o empreendedor, ele vai e age por emoção e cria tudo de uma vez para depois se planejar, né? Muitas das vezes a gente precisa sim se planejar, né? Porque a nossa propriedade, ela é muito importante. Imagina alguém entrar do nada na nossa empresa, roubar as nossas coisas, sair, né?
e as pessoas falarem, não, tá tudo certo, né? E é assim que funciona. Se a gente cria algo, se expõe na internet, cria algo no digital e não cria uma proteção, a gente está fadado a vir alguém mal intencionado e pegar tudo que a gente tem e simplesmente tchau e benção. Minha cabeça engessada de advogada nunca pensou por esse âmbito. Olha só. Olha só. Viu? Então, assim, muitas das vezes a gente entende que precisamos sim planejar, precisamos executar de uma forma em paralelo, né? Se você hoje tem essa dificuldade em se planejar, delegue. Sim. Eu sempre falo isso. Se você tem essa dificuldade em se proteger, delegue. Se você é bom em vender, foque nisso, em vender, não em planejamento, ok? É claro que muitas das vezes o empreendedor quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? E no digital não é diferente. O que acontece? Muitas das vezes, no início, eu já bati muito em ponta de faca porque eu aprendi com os meus erros. Né? Então, no início, eu já criei alguns produtos e esses produtos não eram protegidos. Então, acabava que, do nada, eu olhava o fulaninho lá criou um outro produto com o mesmo nome. E o mesmo processo. Né? E o mesmo conteúdo. Então, isso acabou que isso me gerava uma frustração no mercado, mas eu comecei a entender, cara, se eu quero criar algo sólido no mercado, criar algo que seja a médio e longo prazo tangível na minha empresa, eu preciso fazer o caminho certo. Sim. Né? Eu não preciso só investir, nossa, eu estou faturando alto no digital, mas eu preciso também criar algo sólido, algo que me proteja no futuro. Então, muitos já me plagiaram. Uma vez eu criei o mapa do perpétuo, Sim. Né? Criei o mapa do perpétuo. O mapa do perpétuo, o que é o mapa do perpétuo? Para as pessoas que estão nos assistindo, entendam. O mapa do perpétuo, ele é um treinamento onde a gente foca em transformar o seu conhecimento em algo tangível no digital e a gente consiga vender isso no digital. Então, se você é terapeuta, arquiteto, a gente vai transformar esse conhecimento em um e-book, em um treinamento, em uma mentoria, uma consultoria online, por exemplo, e vamos cobrar por aquilo. E a gente roda alguns anúncios no digital, levando isso para um funil de vendas, um funil de perpétuo. E ali a pessoa vê o seu anúncio, cai numa página de vendas, faz o pagamento, você tem acesso ao treinamento e o especialista tem o seu dinheiro. Sim. Então, isso é um negócio de perpétuo, que nunca fecha. Se chama perpétuo porque está sempre ali rodando. Exatamente, né? Nunca fecha. Eu sempre digo que o perpétuo ele é como se fosse uma diferença entre... imagina você passa mal, Sim. Né? E você precisa ir no hospital. E aí chega no hospital, não, vamos abrir aqui só segunda-feira. Não tem como. Então, você vai morrer se você estiver passando mal, se você precisa de uma urgência. Então, o perpétuo, ele é assim. A todo momento, ele está com ali com o carrinho que a gente chama, né? O carrinho de vendas. Sim. Aberto. Então, 3 horas da manhã, se você estiver lá com insônia, você estiver navegando no Instagram... Pensando o que vai fazer da vida, para mudar de vida, aparece lá o seu anúncio momento. Vai aparecer um anúncio para você e você vai se interessar por aquele anúncio, vai entrar numa página e você vai comprar aquele produto. Sim. Ok? Então, o perpétuo, ele é assim, ele nunca fecha. Então, o mapa do perpétuo, na época, ele foi plagiado, porque muitas pessoas entraram ali, né? Só que, o que a gente fez? A gente correu com o tempo. Né? Então, a gente correu contra o tempo e registramos a marca com a Eleve. Né? A Eleve aqui, que é... a nossa empresa de registro de marca e propriedade intelectual, que também é patrocinadora do podcast, que daqui a pouco vai aparecer. Então, assim, a propriedade da nossa marca hoje ela é muito importante, porque eu posso simplesmente acionar as nossas advogadas e entrar com processo contra as pessoas que estão plagiando. Então, muito rapidamente, esses produtos são retirados do ar. Sim, porque plágio, ele é crime, né? Exatamente. As pessoas não entendem isso. Não é só uma copiazinha. É crime, é violação da propriedade intelectual. Tanto o plágio quanto o uso indevido da marca. Então, rapidamente ali, a gente consegue bloquear tudo no ar. E as pessoas acham que a internet é um lugar sem lei, né? Sim, mas não é terra leis. de ninguém. Mas é um lugar sério, né? Sim. Então, isso é muito importante.
E uma coisa que eu sempre gosto de bater na tecla, né, é que hoje as plataformas digitais elas já estão preparadas para o plágio. Sim. Quando teve o boom do digital, eles não estavam tão preparados e não sabiam lidar tanto com o plágio, Exatamente. né? Mas hoje eles sabem. Hoje, por exemplo, para você denunciar um produto, um infoproduto na Hotmart, por exemplo, você tem que comprovar que ele é seu. Olha só. Então, a Hotmart ela só vai tirar o seu infoproduto do ar a partir do momento que você comprova que você é o detentor daqueles direitos autorais e daquela marca. Se você não comprovar isso, eles não retiram. E aí você acaba perdendo dinheiro. Isso é uma coisa que não existia Exatamente. há alguns anos atrás. Isso não estou falando de muito tempo. Isso é de agora. Então, você vê que o mercado digital tem evoluído, tem se tornado um lugar muito mais sério do que era. Né? Então, depende muito das pessoas também, né, que está ali navegando, que é o público final, né, de filtrar as pessoas que você está se conectando. Né? Eu digo que sempre o meu público, eu me conecto com pessoas de família, pessoas de bem, né? Pessoas que tendem a ter um negócio mais sério. Né? Eu falo com empresários sérios, eu falo com especialistas nos digitais sérios. Eu não falo com aquele adolescente que tá saindo do ensino médio deslumbrado com o digital, vendo pessoas andando de Ferrari para lá e para cá. Não falo com esse público. Eu falo com pessoas que querem um objetivo diferente do que essas pessoas. Então, quando a gente foca em especialistas desse gabarito, desse nível, aí sim a gente consegue filtrar pessoas sérias e pessoas que não levam tão a sério assim o digital. É verdade. E falando em pessoas sérias, pessoas que levam e não levam tanto a sério assim o digital, ainda vale a pena criar um infoproduto digital, empreender no digital? O que você acha? Vale super a pena. Né? Vale super a pena. Eu sempre digo que a internet é algo que não vai acabar hoje. E assim, ela só tem a evoluir. Né? Então, a internet hoje, ela está não só substituindo profissões, né, como a inteligência artificial, por exemplo, ela veio para substituir algumas profissões no mercado, né, como ferramentas super tecnológicas, mas o digital ele tem evoluído cada vez mais. Então, você precisa sim estar antenado de uma forma que você foque no digital como seu negócio também. Se você tem um negócio físico, por exemplo, você precisa focar o seu negócio físico também no digital, né? Se você quer transformar esse conhecimento também no digital, você precisa focar no digital, não só no físico, porque muitas das vezes a gente quer botar os ovos tudo numa cestinha só. E a gente fala, mas isso não dá certo, isso aqui não dá certo. Mas será que você já tentou? Será que você já abriu seus olhos para saber que, cara, isso aqui pode dar certo? Eu também não preciso me abdicar disso, não preciso me abdicar de um plano. Né? Exatamente, eu posso acrescentar isso no meu negócio. Entende? Muitas das vezes as pessoas querem ou só o físico ou só o digital. Mas os dois também dá para fazer. Né? Então, eles se complementam, né? Se complementam. Então, assim, é super viável e está cada vez mais fácil, na minha opinião, criar infoprodutos. Por quê? Porque há 2 anos atrás, inteligência artificial era algo muito distante. Então, hoje a gente tem inteligências artificiais muito superiores há 2 anos atrás. Hoje o ChatGPT não é a mesma coisa do que há 1 ano atrás. Então ele está sempre em evolução. Né? Então, sim, está cada vez mais fácil. Hoje, páginas de vendas você pode criar com apenas um clique. Você grava um áudio lá numa ferramenta, como que você quer a sua página de vendas. Então a ferramenta vai fazer sua página de vendas inteira. Vou perguntar que ferramenta é essa. Lovable. Eu estava pesquisando sobre ela, viu? Então, essa é uma boa ferramenta. Mas eu fui pesquisar e eu vi que ela faz páginas de vendas, por exemplo, para quem tem uma loja, quer criar um e-commerce. Sim. Mas para quem quer vender o seu produto digital? Também faz. Também faz? Também faz. Então, ela vai fazer, a gente chama de front-end, né? Que é uma página... Aquela bem bonitinha. Bem bonita, com efeitos, né? Uma ferramenta super tangível, principalmente para pessoas que não têm esse tipo de conhecimento. E o custo-benefício estava bem baixo, estava acho que R$85 o mensal. Então, é uma ferramenta que muitas vezes você vai pagar R$1.500, R$2.000 para um web designer fazer, né, uma página de vendas, e dentro de uma ferramenta dessa você tem autonomia
de eu fazer... paguei R$ 1.000 e não Não ficou que pronto seja até errado, hoje. não que seja errado, né? Não que seja errado. Os profissionais aqui, o web design, eu sou web design, então, É verdade. então assim, não que seja errado, porque um profissional vai fazer com maestria, né? Sim, é Dependendo do verdade. profissional, claro. Mas se você não tem investimento, né, para Sim. pagar um profissional para fazer da melhor forma possível, Com tem certeza. essa ferramenta Não que é só um bom essas, custo-benefício. né? E Não só outras essas, mas também. para criação de vídeos, Uhum. criação de roteiro, o próprio ChatGPT já faz isso, Sim. criação de anúncios. Então, isso facilita o mercado hoje no digital, para principalmente pessoas que querem entrar. É verdade. E falando no mercado digital, sobre ferramentas, sobre inteligência artificial, você também tem a sua ferramenta de inteligência artificial que fala sobre tráfego também, né? Sim, hoje nós temos um sistema chamado Tifa, que fala sobre tráfego inteligente e funis automatizados. Sim. Então, a gente fala muito sobre tráfego pago e funis automatizados, funis de vendas, né? Funis de vendas, quando a gente diz, é quando a pessoa passa por um local, né? Um funil mesmo. Então, a pessoa foi impactada por um anúncio e ela ou foi para o WhatsApp ou foi para uma página de vendas e ali ela tomou a decisão ou um processo de convencimento para ela comprar um determinado produto. Então, isso é um funil de vendas. E o tráfego, ele é focado em captar pessoas qualificadas para comprar de mim. Não adianta eu querer captar pessoas que estão interessadas em maçã se eu estou vendendo laranja. Sim. Então, o tráfego ele vai fazer esse papel de captar pessoas certas para dentro desse funil de vendas. A nossa inteligência artificial, ela não só ajuda a criar roteiros de aulas, de anúncios, mas ela também multiplica os seus criativos. Então, se você tem alguns criativos prontos, ela vai multiplicar os seus criativos em 50, 100, 200, o número que você precisar. E aí você transforma isso também no funil de vendas. O funil de vendas que a gente diz que é automatizado, que usa inteligência artificial, são agentes automáticos que não precisa de você ali 24 horas no WhatsApp, sabe? Sim. Então, muitas das vezes a pessoa vai entrar no WhatsApp, vai ser atendido por um agente e ela vai falar assim, caramba, eu pensei que era uma pessoa. Ou às vezes nem vai perceber. Grava até áudio, né? Grava até áudio com a sua voz, enfim. Sim. Então, tá cada vez mais inteligente. Então, essas ferramentas, é importante a gente entender especificamente como que funciona para a gente usar ela de uma forma melhor dentro do nosso negócio. Para a gente ter mais tempo também, né? Senão a gente fica escravo do negócio. Isso é uma realidade. E você falou sobre os agentes. Muitas pessoas ainda criaram, né, um bloqueio com os agentes que respondem mensagens, porque fica aquele agente virtual, artificial. Fica, se você quer falar com o fulano, diz que 1. Número 2 para isso. Número 3. É horrível. É horrível, porque você sabe nitidamente que você está falando traumatizado, com um robô. Exatamente, te estressa. Só de você pensar que tem que responder aquilo, você já não quer mais entrar naquela conversa. Mas esses agentes a qual você se refere, eles não trabalham dessa forma, né? Eles realmente desenvolvem uma conversa, alguns até gravam áudios, porque também tem toda uma monitoria, né, por trás desses agentes. Sim. A gente meio que educa esses agentes. Sim. Ok? Se eu estou vendendo um produto, eu preciso informar para esse agente todas as características desse produto, qual é o tipo de público que vai chegar para comprar esse produto, como que eu falo sobre esse produto. Então, o maior número de informação que eu tiver sobre o produto, sobre o funil de vendas, sobre mim mesmo, né? Sobre como eu trato os meus clientes, como eu falo nos meus treinamentos, a forma como eu me expresso, as gírias que eu falo, isso o agente também consegue captar. Até as gírias, viu? Então não fica algo engessado, né? É porque eu tava conversando com uma outra pessoa que veio aqui, ela falou assim, nossa, o que mais me demanda tempo é justamente responder o WhatsApp. Eu falei, peraí, tem uma solução para você. Tem e é importante explicar e aprofundar nesse ponto que não é aquele agente totalmente engessado, mas eles conversam, eles desenvolvem ali uma conversa também. Isso é só uma parte de todo o processo, né, da operação. A gente tem processos que englobam muito mais do que agentes, né? Então, a gente tem o agente, ele é só a ponta do iceberg ali para a decisão de compra. É verdade. Ele é muito importante, mas o processo, a construção da operação, que ela é muito importante. E falando nessa construção da operação, nós temos aí também um investimento em tráfego pago.
E a gente sabe que em 2026 muitas coisas vão mudar no tráfego, né? Então, nos atualiza um pouquinho sobre o que vai mudar, o que você aconselha, como quem já está no digital já há muitos anos. Tá. Assim, a gente já tem percebido esse movimento, né? Não é em 2026 que ele vai mudar, mas ele já mudou no final de 2024. Sim. Então, no final de 2024, o Meta Ads, não só o Meta Ads, mas o Google também, mudaram seus algoritmos, né, de inteligência artificial. Então, estão em constante evolução para melhorar os anúncios que a gente faz ali no Meta Ads. Então, sim, tá cada vez mais em evolução dentro do digital, né? Então, o Meta Ads hoje, para você anunciar, eu digo que ficou muito mais fácil, tá? Porque a inteligência artificial faz muito mais coisa para você do que você precisava antes ficar pensando sobre, por exemplo, que tipo de público eu preciso anunciar no Facebook Ads. Hoje, se você já tem um Instagram, que você já fala com determinado público, o próprio Meta Ads, o algoritmo, ele já vai entender o seu perfil e vai direcionar pessoas para o seu perfil ou para o seu produto, pessoas semelhantes àquele público que está engajando com você, que está comprando de você, por exemplo. Tá? Então, o Meta Ads, por exemplo, para você anunciar hoje, você precisa anunciar, o mínimo de investimento é R$6 por dia. R$6. Que é o dólar, né? Então, você faz a cotação ali, então dá mais ou menos R$6 por dia. Então, você tem um negócio onde você pode investir R$6 por dia, dependendo, para fazer uma captação de uma conversa, uma captação de uma compra. Claro que a gente está falando de proporções. Sim. Ok? Então, se a gente está vendendo um produto de 100, 200, R$300, a gente vai precisar investir mais do que R$6 por dia. Né? Então, a gente está falando, na nossa empresa, a gente investe muito mais que R$6. A gente investe R$1.000, R$2.000 por dia. Então, a gente está falando de proporções, escala. Né? Sim. Então, o Meta Ads, por exemplo, ficou muito mais fácil. Hoje você consegue criar uma conta muito mais rápida, você consegue criar uma campanha de vendas mais rápido também dentro do Meta Ads. E o Instagram também, né? Porém, o investimento em tráfego, você precisa direcionar de uma forma mais inteligente o seu dinheiro. Né? Eu sempre digo que existem 3 formas de você alavancar o seu espaço, o seu trabalho, o seu produto, seja físico ou digital. Existem 3 formas. Você pode impulsionar o seu conteúdo no Instagram. Né? E aí jogar um pouco mais de dinheiro fora, né? Exatamente. Então, essa é a forma pior que tem, né? Sabe aquele botãozinho que tem lá de impulsionar no seu Instagram, no seu conteúdo? O turbinar, né? Turbinar. Então, você sim pode fazer isso, ok? O segundo é pelo Meta Suites, né? Que você pode turbinar por lá também. E o terceiro é pelo gerenciador de anúncios. Ok? Então, são 3 vias para públicos diferentes. Eu sempre digo, se você quer pelo turbinar, tudo bem. Mas se você quiser ter um pouco mais de conhecimento, faça pelo Meta Suites. Por quê? Pelo turbinar, se você tiver um iPhone, você vai pagar 30% para a Apple se você turbinar ali naquele botãozinho azul que está aparecendo. Então acaba que você anuncia R$100, R$70 é de anúncio, mas R$30 vai para a empresa. Entende? Então... Eu não sabia dessa, eu descobri essa hoje. Então, aí tá vendo? Então, pelo Meta Suites, isso não acontece. Então, você pode entrar pelo Meta Suites, patrocinar o seu conteúdo da mesma forma pelo Meta Suites. Inclusive, tem aplicativo do Meta para isso, tem pelo computador, dá para fazer isso de uma forma bem mais rápida. Bem mais rápida e fácil, e 30% do seu investimento direcionado para o anúncio também. Sim. Entendeu? Então, ninguém vai comer ali 30% da sua verba. E tem o gerenciador de anúncios, que é um pouco mais complexo, mas nada de um bicho de 7 cabeças. Você vai precisar entender um pouquinho mais como direcionar para um público e tal. Mas existem essas 3 formas para você anunciar. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é para você, né? Eu sempre digo que existem pessoas, sim, que têm mais dificuldade ao Meta Ads, não tem problema. Isso é uma área que, sim, existe uma aptidão. Sim. Mas se realmente sentar, estudar, vai entender. Principalmente agora com a inteligência artificial.
Tem que estudar muito. Assim, na época que eu estudei sobre tráfego, não tinha a IA ainda, né? Então, eu desisti ali, resolvi ali Sim. delegar. Mas hoje em dia tem a IA também, que já facilita. Inclusive, Sim. o próprio Renato, ele tem a IA e tem os cursos sobre o tráfego pago também. Então, já fica aí uma deixa para você, se você quiser se aprofundar nisso, tá bom? Que ele tem a IA. Fala um pouquinho pra gente, que tem a IA e o curso também, né? Que ensina sobre tráfego. Então, dentro do treinamento, a gente oferece essas ferramentas. Então, a gente oferece não só o nosso conhecimento, ali de forma gravada, de forma ao vivo, de forma como se fosse uma mentoria, ok? Mas também tem todas as ferramentas possíveis que você vai precisar. Uma construção de uma página de vendas, a gente tem o caminho para isso. Uma construção de um criativo, a gente tem o caminho para isso. O caminho para você criar os seus anúncios, a gente vai te ajudar com isso também, entendeu? Entendi. E aí há as ferramentas, né, que a gente utiliza, inteligência artificial, nesse pacote completo ali dentro do treinamento. Então, perfeito. Fica aí a dica para você. E pensando aqui, já que a proposta do podcast é do zero a marca, então vamos fazer uma brincadeira aqui que eu não tinha combinado com ele, mas vamos vai dar lá. certo. Supondo que chegue agora, vou usar o Rafael, meu marido, o nome dele. Chegou aqui, Renata, eu quero vender o meu infoproduto, quero escalar no digital. O que eu preciso fazer do zero? Do zero? A primeira coisa que você precisa fazer é fazer o mapeamento do seu produto digital. Para quem é, o que você vai vender, a promessa do seu produto digital. Se ele tem um público amplo, tá? Porque se a gente está falando em algo escalável no digital, a gente precisa entender que os públicos amplos é onde a gente vai conseguir a escala. Tá? É onde a gente vai conseguir vender muito em um dia, por exemplo. Nichos como saúde, nichos como financeiro, né? Renda extra, nicho como emagrecimento, nichos de, por exemplo, empreendedorismo também. Né? Tem alguns nichos desses que são muito escaláveis. Tá? Então, a primeira coisa é entender qual é a sua promessa, o planejamento daquele produto, ok? Digital, entender para qual público e se ele tem um público amplo. Entendendo esse cenário, aí a gente vai para o segundo passo, que são os pormenores, como criação de estrutura, proteção de marca, inclusive. Muito importante. Inclusive, isso é importante, porque hoje o digital ele se tornou muito amplo, né? Hoje todo mundo tem acesso à internet. É verdade. Né? Então, é uma minoria hoje que não tem acesso à internet, mas todo mundo tem acesso à internet. Então, se você vende em um público muito amplo, muitas pessoas vão ver aquele conteúdo. Então, pode ser que vai acender uma faísca naquela pessoa mal intencionada de criar um produto igual a você. Então, se você não tiver essa proteção, isso literalmente você já quebra aí, né? Te quebra, entende? Então, essas são as duas fases, planejamento e começar a primeira estrutura, que a gente chama de MVP, né? Que é o produto mínimo viável. Tá? Então, se você tem um produto mínimo viável, você pode colocar isso no ar, entende a demanda do mercado, né? Entende quais são as melhorias que eu preciso fazer no produto. Eu vi que, de repente, um aluno me deu uma sugestão assim, assado. Então, eu posso melhorar de acordo com aquela minha estratégia. Às vezes, o resultado não está indo muito bem. O que eu faço? Eu mudo uma página de vendas, eu mudo o meu anúncio, eu mudo a promessa, a copy do meu funil de vendas, entende? Então, esses são os primeiros passos de um negócio digital. Tá? Entender, planejar, criar o MVP e aí sim partir para o abraço, que eu digo. Entende? A sensação da primeira venda no digital, ela é muito... É sensacional, né? É muito legal. Eu lembro da minha primeira venda no digital. Minha primeira venda no digital foi como afiliado, Larissa. Foi como... Na Hotmart, eu lembro em 2018, eu vendi um produto, um treinamento de curso, um curso de brigadeiro gourmet. Que isso? Eu me afiliei a um curso que ensinava as mulheres donas de casa, né, mães que não estavam trabalhando, por exemplo, e a gente anunciava para essas pessoas
ensinando a fazer brigadeiro gourmet e viver de renda extra daqueles brigadeiros. Então foi muito legal. Essa primeira venda é marcante para mim. Eu lembro quando você trabalhava como afiliado ainda, que você produzia conteúdo falando sobre Olha como só, ser. tá vendo? Eu lembro disso. Eu falei assim, caramba, aí depois você transicionou, né? É muito orgulho para mim também, porque eu já cuidei mais de 1000 afiliados também. Sim. Né? Eu trabalhava muito com afiliados também. Eu ensinei muitos afiliados a entrarem no digital também. Então isso é muito gratificante para mim. É muito importante. E eu lembro também da minha primeira venda no digital. Acho que foi em 2021. Uhum. Eu vendi meu primeiro curso de registro de marca, que não foi com página de vendas, não tinha nenhuma estrutura. Eu falei assim, vou ensinar registro de marca. E a sensação de ver o print na tela? Eu não acreditei. Eu fiquei assim, e o ticket era 997. Olha só. E não tinha página, não tinha nada. E eu fiquei assim com meu marido. Eu falei, isso é verdade? Ele, é verdade. Eu falei, não, vou entrar aqui na página para saber se é verdade mesmo. E entrei e tava lá. É gratificante, porque eu percebo isso lá em 2019, por exemplo, a gente faturou com um produto digital 10 mil reais. Uhum. 10 mil reais. A gente teve um lucro de 10 mil reais nesse produto. Eu ainda não tinha uma empresa como eu tenho hoje. Era só eu fazia tudo. Né? Então, eu falei assim, cara, isso dá certo. O digital dá certo. Dá. E aí eu falei assim, quer saber? Já era final de ano, eu vou pegar esses 10 mil reais, eu vou torrar eles. A gente pegou, fez uma compra para os Estados Unidos, a gente foi e torrou tudo nos Estados Unidos, os 10 mil reais. E aquilo ali foi um estopim para mim, um divisor de águas, porque eu vi que o digital, ele realmente funciona. Eu falei assim, cara, agora eu vou fazer para valer. Isso aqui foi por merecimento. Eu falei, cara, por tudo aquilo que eu passei, agora eu mereço. Aí a gente viajou, foi muito bacana. Caramba. E aí, quando eu voltei, aí a gente começou a desenrolar mesmo no digital, né? A vender mais no digital, a escalar no digital, alcançando mais pessoas, tendo mais produtos. Isso foi muito legal. É sensacional que você vê o resultado que o digital te dá, né? Muito bom. É muito bom e é muito... Contudo, é muito rápido. Sim. Né? As pessoas pensam que... Assim, é claro, você precisa persistir, foi aquilo que você falou no início. É óbvio, mas em vista, comparando com o negócio físico, né, a visibilidade que você tem, o digital, ele é muito mais rápido, muito mais amplo, né? Traz uma oportunidade muito maior. Eu sou uma fã do digital também, Sim. Muito embora eu tenha deixado a parte do produto digital um pouquinho de lado, mas vamos chegar lá. Eu tô de olho, hein? Tô de olho em você, hein? Tá difícil, mas vamos chegar lá. Então, já fica a dica para você que quer começar o seu produto digital. Aqui nós entregamos ouro agora nessa conversa para você começar. E falando sobre começar, existe ainda um mito, porque muitas pessoas ainda passaram por um processo onde tiveram aquelas pessoas que falaram que vendiam a fama, aquilo que o digital, aquele famoso marketing me fugiu o nome agora. Aquele marketing que a pessoa mostrava que tinha muito dinheiro, que estava muito... Ostentação. De ostentação, uhum. Exatamente. Marketing ostentação. Então, muitas pessoas ficaram com um bloqueio a partir desse tipo de marketing. E muitas pessoas também caíram em golpes comprando produtos digitais, né? Por causa dessa ostentação. Poxa, caramba, a gente sabe que é um investimento rápido, o investimento é baixo, comparando, né, com abrir uma loja física, Sim. por exemplo. O resultado é mais rápido do que também uma loja Sim. física, mas não é de imediato igual a galera do marketing ostentação fez, Sim. né? Então, isso acabou criando um bloqueio em muitos compradores de curso. Então, eu costumo dizer que as pessoas, hoje em dia, na hora de comprar um curso, elas pesquisam mais, já tem aquele bloqueio, aquele medo, né? Mais objeções. Exatamente, são mais objeções. Então, o que você acha? Tanto para pesquisa, para quem quer comprar um curso, quanto para a pessoa que quer vender. O que você indicaria? Sim, hoje a população brasileira, né, isso não é só de hoje. Sim. Né, a gente é uma sociedade onde a gente quer tudo para ontem. É verdade. Né, e isso eu me incluo também. Então, eu faço meus exercícios contra isso também, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu também sou muito. Então o que eu sempre digo? Eu me coloco no lugar deles, entende? Eu me coloco no lugar dessas pessoas que muitas das vezes querem uma renda extra de R$1.000, por exemplo, por mês. Muitas pessoas com R$1.000 por mês, como renda extra, já ajuda muito em casa. Né? Então, muitas das vezes as pessoas olham
alguém na internet prometendo, né? Fature 5, 10, 15 mil, 30 mil reais por mês, sem aparecer, sem trabalhar, sem botar a mão na massa, tá. Isso já é golpe. Uhum. Né? Isso pra mim é furada. Mágico da lâmpada, né? Exatamente, eu chamo de guru, né? Guru da internet, aquele que te promete e não te entrega absolutamente nada. Né? E não só essas pessoas, mas também um mercado onde o Brasil cresceu, por exemplo, como aplicativos de apostas, né? Aplicativos como o Tigrinho, aplicativos que muitas das vezes ali só estão no ar porque querem o seu dinheiro. Sim. Né? Então eu bato muito nessa tecla. Eu sempre digo que, cara, não existe caminho rápido para o sucesso. Não existe. Então você precisa sim filtrar. Você precisa filtrar quem são essas pessoas. Existem mais objeções sim no mercado. Então a gente tenta sempre comprovar com resultados, comprovar com pessoas que deram certo no mercado. Né? Então, se você por exemplo, tem um bom negócio, muito provavelmente você tem um case de sucesso, você sabe o caminho por onde aquele resultado vem, né? Então, exiba isso, né? Você precisa exibir isso no digital. Então, isso vai quebrando, às vezes, as objeções das pessoas. Será que essa pessoa vai poder me ajudar? Será que, assim como fulano de tal conseguiu, eu consigo também? Né? Então, sim, o digital tem, né, essas pérolas, né, do mercado, mas eu ainda acredito muito. E eu, sinceramente, acho que cada vez mais entrarão pessoas e também um curto espaço de tempo também vão sair pessoas. Então, os mais consistentes ficarão no mercado. Então, veja quanto tempo a pessoa está no mercado. Então, quanto mais tempo no mercado, melhor, mais resultado a pessoa tem, mais bagagem a pessoa tem, mais experiência ela tem, entende? Então eu acho que esse é o caminho do sucesso. Não é aplicativo de tigrinho, não é aplicativo de aposta, não é esse tipo de coisa. Eu acho que sim, é o trabalho do dia a dia que a gente consegue bons resultados. É verdade. E você falou um ponto muito importante sobre exibir isso, né? Exibir ali os feedbacks também dos seus clientes, a forma como você cresceu. E eu particularmente tenho muita dificuldade com isso também. Eu não posto nada voltado para essa área. Então, o marketing de exibir, por exemplo, provas sociais, ou, por exemplo, a gente sempre fala que a gente precisa vender o quadro na parede. Entende? Não vender a ferramenta, não vender ali, por exemplo, ali naquele front, né? Na página de vendas. A gente precisa entender aonde a pessoa quer chegar. Então, por exemplo, se eu quero... eu sou arquiteto, por exemplo. Se eu quero vender uma casa, eu preciso mostrar o quê? Sonho da casa. O sonho, mostrar um 3D, a casa pronta. Para que eu vou ficar vendendo? Olha só a planta que bonita. Olha só... Não tem necessidade. Entende? Não vou mostrar os pormenores, os detalhes ali, porque eu quero vender o quadro na parede. Agora, como que eu ensino a pessoa a fazer esse quadro bonito na parede? Aí sim eu vendo a ferramenta. Entendi. É diferente. Eu vendo, né? Eu vendo o quadro, mas eu entrego as ferramentas. Entendi. Entende? Então, dependendo do que você está no digital, se você tem um treinamento, você vai vender as ferramentas. Se você é mentora, ou se você coloca a mão na massa pelo seu cliente, aí sim você, além de vender o quadro, você vende a ferramenta também. Entende? Você também coloca a mão na massa. Então, a gente precisa pintar esse quadro, mostrar os sonhos das pessoas, né? Então, você vai vender muito mais dessa forma. Mas de uma maneira ética, de uma maneira coerente, né, com o mercado que você está. Sensacional. Porque também não adianta nada, eu sempre trabalho muito com princípios, né? Então você vai vender uma coisa que não é a sua realidade, vender algo que não te trouxe resultados. Inclusive,
quando eu fui comprar, e até hoje eu tenho essa prática, quando eu vou comprar algum curso, alguma coisa, eu sempre vejo se as pessoas quem eu quero comprar têm os mesmos princípios que o meu também, né? Que os meus. Então, ela se mostra uma pessoa ética, ela tem família, ela é preocupada com essa questão da família, como que é a rotina dessa pessoa. Eu tento sempre eu faço uma pesquisa mesmo, né? Uma investigação para saber se eu acho algum furo daquela pessoa. Pode ser um lado advogada, pode ser, né? Porque igual meus clientes de assessoria jurídica, recentemente uma cliente chegou e falou assim, olha, Lari, comprei o curso dessa pessoa aqui, e essa pessoa agora tá me notificando porque eu quero dar aula. Opa, peraí, eu fui investigar o Instagram dessa pessoa que media curso, a pessoa já tinha feito 1 milhão e ela não tem um diploma. Olha só. Olha só. E eu fiquei assim, meu Deus, e aí? E eu fui vendo tudo e fui pesquisando. E eu falei, cara, infelizmente isso ainda acontece muito. Então, por isso que esse trabalho, né, antes de você comprar, também é muito importante você fazer toda essa investigação, ver se essa pessoa tem princípios, tentar olhar tudo, que assim dificulta o fato de você cair em golpes. Sim. Né? E no digital, infelizmente, tem, mas também, no todo, eu ouso dizer, né, que a maioria também acredito que não seja assim, né? No digital, muitas das vezes o diploma ele não é insignificante. Sim. Né? Porque muitas das vezes você vai olhar uma pessoa, a pessoa não vai comprar pelo diploma, ela vai comprar pelo quadro na parede, igual nós falamos. Pela conexão. Não, mas no caso ela vendia uma especialidade. Então, essa especialidade, ela pintava um quadro na parede, entende? Mas ela não tinha diploma, né? Então, mas assim, tirando esse exemplo, muitas das vezes a pessoa realmente entrega, né? Se a pessoa entregar de fato o resultado, tudo bem. Agora, se não, aí sim. Então, se ela não entrega, foge que é furado. É cilada, Bina. É cilada. Não, e nesse caso ela vendia uma especialidade, ela não entregou o resultado e ainda notificou, porque a aluna aperfeiçoou a técnica com outra professora. Então, assim, foi algo assim surreal. Mas, gente, essa é a exceção, tá? Assim eu espero. São experiências, né? Que a gente vai contando e realmente isso é fato. Acontecem diversos fatos como esse, né? Teve um caso, por exemplo, de um aluno chegar para mim e falar que, por exemplo, o meu curso não funcionava. Não funcionava. E eu falei assim, aí mexe aqui, né? Como é que não funciona? Aí vamos investigar. Ok, o que você fez? Me fala aqui, você fez assim, assim, assado? Não, eu fiz do meu jeito. Eu achei que ia ser melhor dessa forma. Já começa por aí. Você fez uma página exatamente como essa, por exemplo, com esse tipo de copy? Não. Não tem como funcionar. Entendeu, Larissa? Então, são experiências do mercado que a gente vai adquirindo. Né? Sempre vai ter aquelas pessoas, realmente, que vão te jogar para trás, que vão te, por exemplo, querer o seu mal, né? Que ficam se comparando também com você. Isso tem muito, principalmente no digital, esse efeito de comparação. Sim, né? Verdade. Então, é um jogo de quem ganha mais, na verdade. Então, a partir do momento quando a gente entra no digital, a gente precisa perceber isso também, né? Eu tenho uma empresa estamos em 2025, peraí, há 6 anos. Então, essa empresa, estamos há 6 anos no mercado, a gente já viu de muitas coisas. Verdade. Entende? Pessoas que já tiveram muitos resultados e pessoas que não saíram do zero. É o colecionador de curso. É a pessoa que compra curso, mas acaba não assiste, mas não executa. Ou às vezes não executa. Entende? Vira ano, passa ano e não Fica só naquela obesidade mental. Exatamente. E não consegue replicar, né? Exatamente. É o famoso inseguro, né? Que só fica ali estudando e não executa. É preciso ter um equilíbrio sobre isso, né? Existe. Precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, muitas das vezes, é difícil. É difícil. Eu já passei muito por isso. A obesidade mental, ela é fato e não acontece uma vez só. Vai acontecer várias e várias vezes. E voltando para nossa dinâmica aqui do zero, do Rafael. Então, você nos falou sobre as 2 fases, sobre ir pro abraço e sobre a execução. Sim. Tá. Pensando em eventuais objeções que pode acontecer com da nossa dinâmica com o Rafael. Né? Coitado do meu marido, ele nem tá aqui, ele nem tá sabendo dessa. Olha só, Rafa.
Por exemplo, você falou que nem sempre precisa ter um diploma. Então, Sim. isso já é uma coisa que, por exemplo, eu já coloco na minha cabeça. Sim. Peraí, a pessoa tem que ter um diploma. Não, mas não tem. Não, A pessoa não. precisa compartilhar um conhecimento. Exatamente. Né? É uma crença que muitas das vezes Uhum. a gente consegue quebrar, ela não precisa de um diploma, Sim. tá? E como que você acha que essa pessoa está pronta para criar o seu produto? O que ela precisa ter assim em mente para assim, opa, peraí, então já posso criar? Eu sempre falo assim, Larissa, quando a gente tem um conhecimento e esse conhecimento soluciona um problema, Uhum. a gente está pronto para compartilhar esse conhecimento, tá? Se ele resolve um problema, a gente está pronto para compartilhar esse conhecimento. Então, muitas das vezes vamos supor, por exemplo, as designs de unhas, né? Muitas vezes ela não vai ter um diploma, certo? Sim. Mas ela tem um baita conhecimento, uma bagagem, uma experiência que poderia ensinar outros profissionais, Sim. outros designers, que queriam aprender com aquela fulana, entende? Então isso é muito bom no mercado digital, porque você consegue captar essas pessoas para aprender mais com você. Entende? E aprofundando no próprio exemplo da designer, às vezes o conhecimento também não pode ser só propriamente da unha, mas de como atender um cliente, Exato. como organizar uma agenda, Exato. como produzir conteúdo para atrair Exatamente. clientes. Tem toda uma estrutura também, O diploma que eu tô falando aqui, Larissa, é um diploma de ensino superior, tá? Sim. Mas muitas das vezes aquela designer, sim, fez cursos, né? Tem um diploma em si. Sim. Daquele método que ela tá direcionando. Mas eu tô dizendo assim, você não precisa ter um ensino superior. Eu preciso me formar em advocacia, eu preciso ter Entra no engessamento de advogado, que eu preciso ser formado em direito, ter uma especialização, uma pós-graduação, se precisar ainda um mestrado, para depois ensinar alguma coisa, para depois ganhar dinheiro, como assim? Enquanto, na verdade, a própria jornada já é algo que você pode transbordar na vida Sim. de alguém para ajudar ela a dar o próximo passo, né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você tem um bom conhecimento, você resolve um problema, uma dor que a pessoa tá ali tentando faz tempos, sabe? Resolver no seu negócio físico ou no digital, você sim tem o poder de compartilhar isso e transformar num produto rentável, escalável. É sensacional. E por que eu aprofundei mais nesse ponto? Porque tem uma objeção das pessoas quererem começar. Eu tinha muito essa objeção também, né? Confesso que ainda tem um pouquinho, mas a gente Vamos quebrar isso. Vamos quebrar isso, vamos trabalhar nisso. Mas é mais uma insegurança também, né? Talvez, poxa, vão me pedir... Mas assim, eu também hoje já tenho vários diplomas, várias pós, e eu fico, peraí, o que tá te faltando? E uma coisa que é comprovada, Larissa, a maioria das pessoas, talvez você também, eu não sei, mas eu tenho isso. Eu tive, na verdade. Aquela sensação do julgamento. Né, de ser julgado, de ir pro digital, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Então, como é que eu vou aparecer no digital? Né? Às vezes eu não falo bem, às vezes eu não tenho uma beleza, entende? Mas, cara, isso não é o problema. Isso não é problema. A gente vê todos os dias pessoas que muitas das vezes têm um conhecimento menor do que o seu, ganhando às vezes mais do que você, só que ele entrou antes do que você. Isso é uma dor terrível. Entende? Então fica aí. Instalei um prédio na mente de vocês aí. É uma sacanagem isso, tá? Mas aqui voltando, então, o Renato, gente, ele tem uma empresa que cuida dos cursos, caso você precise também. Inclusive, o pós-podcast será nesse assunto aí. Isso aí. Então, você também tem o seu produto, né? Você vende seus produtos, mas você também vende produtos de terceiros dentro da sua empresa também. Sim. A gente observa o mercado, né? A gente faz esse filtro também, porque a gente tem um compromisso com o resultado. Né? A gente sempre vai ter um compromisso com o resultado. Se aquele cliente também tem um compromisso com o resultado, a gente entende que tem tudo para dar certo. Né? A gente junta, né, alguns filtros, principalmente para aquisição de clientes, para entender se aquele negócio é rentável, né? Ou se não, a gente direciona para um outro caminho, entende? Entendi. Então, a gente também tem esse compromisso não só com a pessoa, mas com a gente também.
Perfeito. Então já fica a dica para você, se você quiser, né? Mas claro que vai ter todo aquele esse diagnóstico. Exatamente. Entende? Esse diagnóstico. Antes de vir ali efetivamente a vender o seu produto, vamos passar por essa pré-venda, né? Sobre esse diagnóstico para saber se você está apto, inclusive, né? A vender o seu produto. É porque a sua empresa é uma empresa séria, não é assim, né? Exatamente. E vindo aqui para a parte final. Do zero à marca, qual dica você daria para quem quer começar? Nós já falamos sobre o digital, sobre as fases, mas qual dica, assim, eu sei que é muito difícil porque tem muita coisa, Sim. Mas o que te startou? Qual dica final você daria para quem quer começar hoje? O medo de julgamento me travava muito. Uhum. E eu acho que isso é muito importante para quem está começando. Então, vá mesmo com medo. Uhum. Mesmo com medo, mesmo com essas travas, com essas crenças, vá. Vai dar errado? Vai. Deu errado para mim no início? Deu. Mas eu soube contornar. Eu soube identificar aonde eu estava errando. Sim. Porque eu comecei a aprender com o mercado, comecei a investir em conhecimento, em mentorias. Então, isso é muito importante, né? O investimento que você faz hoje, ele vai ser muito importante para o seu futuro. Então, vá com medo mesmo. Será que vai dar certo? Isso é uma objeção de muitas pessoas, né? É verdade. Mas vá com medo mesmo. Acho que isso é o mais importante. Porque, é igual eu falei no início, a bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, mas muitas das vezes a gente precisa primeiro ir pelo final, progresso. Depois a gente coloca a ordem na casinha. É verdade. Sensacional, Renato. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui. Tenho certeza que acrescentou em muitas vidas, inclusive na minha. Quem sabe 2026 finalmente eu não start aí novamente o produto digital. E muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Deixa aqui agora no final o seu Instagram, as suas dicas. Fala também. Nós já falamos também sobre as suas empresas, mas aquilo que você também sentir. Vai aparecer um lugar aqui da tela, né? No meu Instagram, renatojunior.mkt. Aí. Você pode me seguir, pode mandar direct lá também, que eu tiro suas dúvidas lá, tá bom? E lá também você pode encontrar meus treinamentos, as nossas mentorias também. Tem bastante conteúdo gratuito também, que dá para tirar bastante dúvida também no meu Instagram. E eu fico imensamente agradecido pelo convite. Foi muito bom. Confesso que fiquei nervoso um pouquinho, né, do convite, mas eu acho que é isso. Vá com medo mesmo. Vai com medo. Eu sempre falo isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. É o que eu falo. A coragem é você agir apesar do medo. Exatamente. Então, medo a gente sempre vai ter, né? Medo a gente sempre vai ter, mas o mais importante é como a gente controla. É verdade. Esse medo. Sensacional. Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço. E para você que ficou até o final, tenho certeza que você aprendeu muitas coisas. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo tudo aquilo que você pode aprender a mais sobre. Nós vamos deixar também sobre o Instagram do Renato. E para você começar no digital, no marketing digital. Vá com medo, apesar do medo, prossiga. Esse foi o 13º episódio do Zero à Marca Podcast e eu te vejo até o próximo episódio.